No Brasil, em 1831, após a abdicação do trono por Dom Pedro I em favor de seu filho, instala-se no Rio de Janeiro o Grande Oriente Nacional Brasileiro. Desta data em diante, novas lojas maçônicas foram criadas no Brasil. E em 1898, entre as 18 lojas fundadas no estado de São Paulo, na vila de Ribeirãozinho, hoje Taquaritinga, com o apoio da loja Fé e Perseverança de Jaboticabal, também foi implantada essa instituição, que hoje é a mais antiga entidade civil que a comunidade conhece e permanece em plena atividade desde a sua fundação. Com sabedoria, os fundadores escolheram para patrono da loja de Taquaritinga, Líbero Badaró, um homem que sonhou com a liberdade, por ela viveu e morreu. Um homem que defendeu até a morte o sagrado direito de todo ser humano, a maior de todas as formas de liberdade, a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão. Em 1900, o Grande Oriente do Brasil, através de uma nova Constituição, facultava a instalação de grandes orientes estaduais, participando assim a loja Líbero Badaró da fundação do Grande Oriente de São Paulo. Desde o seu reconhecimento em 1º de outubro de 1898, data em que passou a trabalhar ao lado de suas co-irmãs para a consecução das justas aspirações humanas de liberdade e bem-estar, a loja Líbero Badaró se mantém fiel ao Grande Oriente do Brasil, entidade fundada em 1822, que teve como seu primeiro grão-mestre José Bonifácio de Andrada e Silva, que desde a sua fundação não poupou esforços para buscar a liberdade, a igualdade e a fraternidade, tendo participação em importantes conquistas para o Brasil, como a proclamação da independência, libertação dos escravos, proclamação da República, entre outros feitos relevantes. Não temos informações do local onde a loja deu início aos seus trabalhos. Os registros falam das diversas campanhas realizadas para a edificação do seu primeiro templo, que foi demolido em 1966, sendo inaugurado o atual no mesmo ano. Várias reformas foram realizadas, assim como foram adquiridos outros imóveis que foram somados ao prédio principal. Exemplo das reformas foi o Salão de Festas Plínio Favaro, anexo ao prédio principal, que foi totalmente reformado nos anos de 2001 e 2002. A fidelidade da Líbero Badaró aos princípios maçônicos é confirmada pelos trabalhos que realiza. Exemplo disso está no respeito e dedicação à sua ritualística, que é realizada de maneira uniforme, congrega os graus da loja base e dos graus filosóficos. De forma provisória, foi instalado em 31 de agosto de 1908 o capítulo Líbero Badaró, tendo sido assinada a Carta Capitular em 1º de abril de 1910. A instalação do Conselho de Kadosh teve início às 18 horas do dia 18 de outubro de 1975. E em 17 de dezembro de 1976 foi fundada a Loja de Perfeição. A loja também aderiu para a criação das entidades paramaçônicas, prevista na edição da Constituição de 1967 do Grande Oriente do Brasil. A primeira entidade a ser instituída foi a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul. E para esse fim, no dia 10 de setembro de 1977, nas dependências da loja, reuniram-se várias esposas de maçons e fundaram a Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul Líbero Badaró, que presta relevantes serviços à população carente e apoiando, principalmente, as atividades da Santa Casa. Em 13 de outubro de 1998, foi criado o capítulo Líbero Badaró da Ordem Demolei, com o objetivo principal de preparação de jovens do sexo masculino, de 13 a 21 anos, transmitindo-lhes valores que contribuem para torná-los melhores cidadãos e líderes em suas comunidades, além de promoverem eventos e campanhas com a finalidade de apoiar entidades de cunho filantrópico. Com a mesma finalidade de preparar e incentivar os jovens para um futuro melhor, em 2012 foi fundado o Betel Sabedoria e Fidelidade, da Ordem Internacional das Filhas de Jó. Em 2014, os Escudeiros. E em 2017, as Abelhinhas. A loja maçônica Líbero Badaró realizou e capitaneou muitos feitos para Taquaritinga, mas podemos afirmar que o maior deles até então foi a construção da Santa Casa de Misericórdia. Tudo começou em 1905,
onde integrantes da loja lançam a ideia de edificar uma Santa Casa e, para tanto, encaminham um pedido a José Maria Nuevo, que prontamente, através de uma carta, considera com suas palavras que se associaria aos ilustres cidadãos na árdua tarefa e menciona ser a ideia uma das mais santas que o cérebro pode imaginar. E faz a doação de um terreno para que a obra pudesse ser iniciada, além de 10.000 tijolos para a edificação e de 3 leitos completos. A partir daí, e com a fé mantida até hoje no grande arquiteto do universo, a obra foi progredindo e a Santa Casa foi ganhando corpo graças ao empenho e liderança dos irmãos maçons da época, Dr. José Zácaro e Dr. Joaquim Mariano da Costa. Os anos se passaram. As dificuldades foram surgindo, mas com empenho, dedicação e o propósito genuíno do bem ao próximo, os obstáculos foram sendo superados e a Santa Casa foi se estabelecendo como uma das mais importantes e indispensável instituição da cidade. Em 1944, foi oficializada a participação das Irmãs Franciscanas da Penitência no trabalho diário na Santa Casa. A dedicação e ajuda das irmãs no trabalho no hospital se estendeu por mais de 30 anos. A década de 50 foi marcada pela importante construção da maternidade e também pela modernização de equipamentos da Santa Casa. Em 1957, celebrou-se o Jubileu de Ouro da Fundação da Santa Casa, iniciado pela celebração de uma missa no interior do hospital, seguida de evento com várias manifestações de autoridades e homenagens. Ainda nesta década, foi construído o Centro Cirúrgico. Muitos desafios foram enfrentados. As diversas diretorias se empenharam com afinco e, com a ajuda da população, foram resolvendo os problemas. Na década de 90, novas obras marcam a história da Santa Casa, como a ampliação do centro cirúrgico, a implantação da UTI, a reforma da maternidade, o início da construção de uma nova cozinha hospitalar e a aquisição de um aparelho de ultrassom. Além dessas conquistas, um fato de extrema relevância foi a criação do Plano de Saúde Santa Casa em 1995, momento em que a saúde pública brasileira passava por grave situação. O início dos anos 2000 também são marcados por novas conquistas, como a inauguração da cozinha hospitalar, inauguração da nova lavanderia, reforma e ampliação do setor de enfermaria pediátrica e construção do novo necrotério. Com empenho e cuidado, o objetivo de sempre atender com qualidade vai sendo atingido. E para fazê-lo bem, outras obras foram necessárias, como a construção de um novo almoxarifado, novo escritório para os setores de contabilidade, faturamento, recursos humanos e centro de processamento de dados. E ainda, construção de uma nova oficina de manutenção, reforma da farmácia hospitalar, adequação do sistema de abastecimento de água, reforma da recepção central, como também da tesouraria e do atendimento do plano de saúde. Foram reformados também o antigo prédio do pronto-socorro, passando a abrigar os serviços de diagnóstico por imagem, salão nobre, os apartamentos, a capela, o laboratório de análises e o setor de fisioterapia também sofreram reformas. Adequação da área de entrada e saída de funcionários, instalação de vestiários, copa e implantação de ponto eletrônico, assim como a aquisição de um novo gerador de energia elétrica, compõem as benfeitorias nos anos 2000. Em 2005, comemorou-se o Jubileu de Ouro da implantação da maternidade, com uma celebração de missa em ação de graças e pronunciamento de autoridades e descerramento de placas de homenagens. Já em 2007, é inaugurada a nova UTI e, no mesmo ano, vários eventos foram realizados em comemoração ao centenário da Santa Casa. Em 2011, iniciam-se as obras de revitalização da fachada da Santa Casa. E em 2012, realiza a aquisição de um moderno tomógrafo e mamógrafo. No mesmo ano, a Fraternidade Cruzeiro do Sul entrega novos equipamentos à maternidade. Em 2013, o Posto 1, totalmente reformado, entra em funcionamento para melhor atender aos usuários do plano de saúde. No mesmo ano, os esforços da loja maçônica mostram resultados. São inauguradas as novas instalações do CEDISC, o Centro de Ressonância Magnética, e a reforma da maternidade Dona Zilda Salvani.
No ano seguinte, em agosto, a Santa Casa inaugura a UTI neonatal, tão importante para o município, e também o Centro de Hemodiálise, que vai garantir mais comodidade e facilidades aos pacientes renais. Também os beneficiários do plano de saúde vão poder contar com uma nova farmácia, onde adquirem medicamentos com preços especiais. Os investimentos na Santa Casa continuam. Atualmente está sendo adaptada a área que irá abrigar o serviço de oncologia quimioterapia. Está sendo implementada toda a rede elétrica, com instalações de novos transformadores, nova cabine, novo gerador e troca de cabeamento. Além da instalação de novos equipamentos de gases medicinais. Tudo isso para expandir os seus serviços e atendimentos com mais precisão e qualidade para a população. Uma história de trabalho em que os princípios da liberdade, igualdade e fraternidade são realmente praticados em benefício do próximo. Uma história riquíssima que tanto nos orgulha e enobrece.